E olha, vamos saber então como é que fica o tempo nesse feriado. Saber aqui da Thaís. Bom dia, Thaís Luquezzi. Bom dia, Ana Paula. Bom dia para você também. A gente viu aí que milhões de motoristas devem lotar as estradas, claro, para aproveitar esse feriadão. Tem risco de chuva? Tem gente que vai para a praia, tem gente que vai para cidades do interior, para a montanha. E aí, Thaís? Olha, Ana Paula, aqui no Rio Grande, ali no Rio Grande do Sul, Minas, também aqui em São Paulo, o tempo fica firme, não tem risco de chover. Estou impressionada com o Josh ali, com o pescoço de fora, com a mão de fora, porque ali em Canoas o termômetro está marcando 11 graus com sensação de 10, imagina. Tá gelado, né? Tá gelado, não sei como que ele tá sobrevivendo ali, gente. Mais resistentes os gaúchos, geralmente mais resistentes ao frio, né? Exatamente. Um bom dia, um ótimo feriado para você também. Esse dia vai ser gelado, aliás, o feriado todo. Desde sábado à noite, a gente está sob influência de uma alta pressão que foi ganhando corpo, foi ganhando força. E ela veio lá do Polo Sul, portanto tem origem polar. E além de manter esse tempo mais firme, porque ela inibe a formação de nuvens de chuva, ela está mandando esse ar bastante gelado. Lá no Rio Grande do Sul é por onde o frio entra, mas até aqui em São Paulo, a gente vai mostrar para vocês agora. Veja só, a previsão é que a gente chegue aos 13 graus hoje. Agora faz 16 aqui, em alguns pontos da cidade já chegou aos 14 e a máxima à tarde vai aumentar, chega aos 25 graus. Portanto, blusa quente agora pela manhã e vir com roupa mais leve, porque a tarde deve esquentar, Ana Paula. Aquela temperatura gostosa de outono, né? 25 graus, faz um solzinho, chega até na sensação térmica um pouquinho maior, né, Thaís? É exatamente isso. Bom, mostro aqui para você, Ana Paula, essa alta pressão, que ela deve atuar até pelo menos segunda-feira, mandando esse ar seco e gelado. Então você vê que até o centro do Brasil não tem praticamente nenhuma nuvem. Já ali na altura da Bahia, a tensão é alta por causa dessa frente fria, que começou a circular desde sábado pelo Rio Grande do Sul. Ela trouxe chuva por onde passou, sul e sudeste, só que a condição aqui na Bahia é diferente. Tá mais quente, por isso o choque térmico quando ela chegou foi maior. Tem os ventos de nordeste que ajudam essa chuva a ficar constante, por isso existe um risco alto de temporal em boa parte do estado, viu? E aqui no norte, além da zona de convergência intertropical, tem essa alta da Bolívia que ajuda na formação das nuvens carregadas. Portanto, essa aqui é a área de alerta para temporais hoje. Então, a gente pega desde essa pontinha oeste do Acre, subindo pelo norte do Amazonas, Roraima, até o norte do Pará e do Amapá, e toda essa faixa que vocês veem aqui da Bahia, que inclui até do sul até o Recôncavo Baiano, estendendo pelo centro e oeste do estado. Aqui mostro para vocês no próximo que existe um risco alto para deslizamentos e também para alagamentos. Por quê, gente? Você vê que em Santa Cruz, Cabralha, por exemplo, ali mais no sul do estado, nas últimas 48 horas, na verdade, choveu 200 milímetros e nas 24 foram 150. É um volume de chuva muito alto. Em Itacaré, nas últimas 24, por exemplo, caiu 77. É muita chuva. Então, Ana, toda essa faixa em laranja que a gente vê aqui, esse risco é alto e é importante a gente alertar todo mundo. Obrigada pelo aviso, viu, Thaís? E olha, a gente mostra para vocês o quanto chove ainda nas cidades de Ilhéus, 80 milímetros só hoje, Boa Vista, 40, Manaus, 40 e Calçoene também no Amapá, lá em cima, 40 milímetros. É um volume alto para um dia só. Acho que a gente consegue mostrar para vocês ali o interior da Bahia, Bom Jesus da Lapa, não sei se a gente consegue colocar. Olha só, tá chovendo. Tanto que borrou ali, tem uma gota d'água que está na lente da câmera e fez esse borrão aí, então tá chovendo mesmo por lá, né? Exato, é uma chuva constante que deve durar o dia todo e deve acumular aí perto dos 40 milímetros ou até ultrapassar disso em alguns pontos da cidade. Então é uma área, apesar de estar ali no interior, longe da frente fria, é uma área de perigo para chuva volumosa hoje. Diferentemente de uma outra parte do Nordeste, a partir do norte da Bahia, a gente põe imagens de Recife para vocês agora, com tempo seco, por lá não vai chover durante o feriado, então toda a faixa ali do Sergipe até Rio Grande do Norte, o tempo tende a ficar firme com máxima até de 31 graus, Ana Paula. Calorzinho de 27 graus no Recife agora de madrugada, hein? Tá gostoso. Que diferença. Bem diferente. Já eu detalho mais. Obrigada, Thaís. Até já. E cada vez mais, né, Thaís, com as mudanças climáticas, é necessário que todo esse esquema para proteger as pessoas esteja articulado, porque, infelizmente, esses eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes, né?
Exatamente, e países que têm grandes desastres com frequência já têm esse monitoramento e esse aviso muito efetivo, e o Brasil precisa caminhar para isso. Exatamente. Agora, diferentemente, né, do ano passado, nessa época, o tempo está seco no Rio Grande do Sul, né? Tá sim, ano passado, né, a gente estava sob influência daquele El Niño forte, a chuva foi realmente muito volumosa. Em apenas 3 semanas, entre abril e comecinho de maio no ano passado, choveu cerca de 600 milímetros em Porto Alegre. O Vale do Taquari, por exemplo, chegou a registrar 800. Isso é perto do que costuma cair o ano todo ali. Mas vale lembrar, como a gente viu na reportagem, na década de 40, o estado também enfrentou uma enchente excepcional. O nível do Guaíba chegou a quase 5 metros, 4,70. E no ano passado ficou só 60 centímetros acima disso. E aqueles diques haviam sido construídos para segurar um nível de até 6 metros, que não chegou nem na década de 40, nem no ano passado. Portanto, a água não vazou por cima do dique, foi por entre as frestas mesmo, pelos problemas ali de manutenção. Este ano, o estado, como a gente está em influência e vindo da influência da Laninha, o estado tem enfrentado justamente o contrário, uma estiagem severa que afetou praticamente metade das cidades gaúchas. Hoje, a gente vê Santa Rosa, no oeste do estado, que está no tempo firme, assim como na semana passada, e deve permanecer na semana que vem. O que está imperando esta semana aí é o frio, Ana. Madrugada gelada lá, 11 graus, Thaís. Exato, mas à tarde vai esquentar, viu? Vai ser uma grande amplitude térmica, chega aos 26 graus. Sobe bastante, né? Sobe, mas antes de subir, hoje no comecinho da manhã tem risco de geada, tanto no sul gaúcho, quanto ali entre as serras gaúcha e catarinense. Aliás, na Serra Catarinense tem uma chance ainda maior, porque em São Joaquim, por exemplo, no meio da madrugada já fazia 1,5 grau negativo. Então, meu Deus, a chance é grande. Porto Alegre começa o dia mais frio aí que Santa Rosa, com 10 graus, mas chega aos 24. Esse frio grande também em Curitiba, variando entre 11 e 23. Também aqui em São Paulo, friozinho, entre 13 e 25. E detalhe para Campo Grande, que hoje começa o dia com 17, vai até 27. Ontem, Campo Grande chegou a 13 graus, Ana Paula. Imagina. Não consigo nem imaginar. Para eles é muito frio, né? Muito frio, o povo congelando lá. São quase 6 graus ali abaixo da média para eles. Hoje vai aquecer um pouquinho mais essa madrugada, com 17. Bom, e não fica tão frio à tarde, ali na faixa de Goiânia para cima. Em Brasília, 26, mas Goiânia chega aos 29, viu, gente? Faz 32 em Cuiabá, 30 em Rio Branco, 29 em Manaus, 32 para o pessoal que está em Belém, Teresina, 31 também no Recife. Quem for à praia, digo para vocês que no Espírito Santo e no Rio de Janeiro não vai ficar tão frio à tarde. Veja no Rio, amanhece friozinho com 18, 17 graus esse feriado todo, mas a máxima chega aos 29 no fim de semana. Também em Natal, ali na faixa de Sergipe até o Rio Grande do Norte, tempo firme e quente. Natal variando entre 30 e 31 graus e dia começando com cara de máxima no sul do país, tá vendo, né? Bem mais quentinho. Começa no domingo com 26, é lá, 25 hoje. Já dá pra ir à praia nesse horário, Thaís. Pra mim nem tanto, mas é a minha temperatura favorita pro início da manhã. Mas praia garantidíssima no Rio e em Natal, viu? Exatamente. Bom, gente, tenho que lembrar vocês que em Salvador a gente está com aquele risco e alerta de uma chuva bem forte. Quero pôr imagens de Salvador para vocês aqui. Não sei se a gente vai conseguir. Olha só, o céu já está bem mais carregado que nos últimos dias, Ana Paula. O sol, né, está tentando despontar ali, mas tem muitas nuvens, né? Exato. Para hoje, a capital baiana tem previsão de 20 milímetros. Essa chuva muito forte está mais concentrada na altura de Ilhéus. Só que até o fim do dia, a frente fria avança para Salvador. Amanhã tem previsão de 90 milímetros e até terça-feira pode cair um volume de até 400. Por isso, o risco está alto, tanto para alagamentos quanto para deslizamentos em toda a faixa leste, do sul até o recôncavo baiano. Esses volumes são altíssimos, né? Deixam qualquer um em alerta mesmo. Fica aí o aviso para você que está nessas regiões da Bahia, que precisa, enfim, sair de uma área de risco em caso de chuva forte. E atenção aos alertas da Defesa Civil também. E agora a Thaís Luquezzi aqui com a gente para trazer aquele resumão da previsão do tempo para esse 1º de maio, Thaís. Bom, lá para Cascavel é frio pela manhã, o pessoal já está sabendo, mas à tarde deve esquentar um pouquinho por lá também. E Ana, além da Bahia, que a gente está falando desse risco alto para temporal, hoje, a faixa norte do país, pegando o oeste do Acre, passando pelo norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará até o Amapá. Além da zona de convergência intertropical, aquele corredorzão de umidade, a alta da Bolívia ajuda
ajuda a manter e a concentrar a umidade ali em cima. Te mostrei semana passada que o Rio Negro, em Manaus, e os Solimões, em Manacapuru, tinham transbordado. Eles continuam além da cota de inundação. E hoje mostro para vocês que na cidade de Beruri, ali, a gente já tem o Rio Purus a quase 24 centímetros, aliás, pertinho de transbordar. E já o Rio Amazonas, em Itacoatiara, está mais perto disso, viu? 16 centímetros de inundar. Hoje pode chover ainda por lá, entre 30 a 40 milímetros nessa região, então tende a subir mais um pouco, né? E o tempo fica firme nessa faixa que pega desde o Ceará, a parte do Piauí, descendo até o Sergipe. Aqui em cima, tempo firme com calor. Já no centro-sul do país, é tempo firme com frio. Vocês falaram agora há pouco, Ana, sobre a tarifa, né? Da bandeira da conta de energia. Detalhei aqui para vocês, consegui pegar a informação. Ali na faixa norte do Brasil, os reservatórios estão em 96%, um nível bastante confortável. Nordeste, Centro-Oeste até o Sudeste variam entre 76% e 70% da capacidade. Só a região sul mesmo é que os reservatórios estão ali nos 40%. Amanhã a chuva continua forte no norte do país. A gente ainda tem média ali de 50 milímetros entre o Amazonas e Roraima. A chuva deve voltar, mas ainda fraca na faixa oeste do Rio Grande do Sul, mas só amanhã no feriado. Na maior parte do país é tempo firme, com destaque para essa frente fria na Bahia. A maior atenção é justamente para o estado baiano, porque até terça-feira, gente, pode chover até 400 milímetros em toda essa faixa em rosa que vocês estão vendo aqui, que pega todo o litoral e inclui o recôncavo baiano. Veja o dia a dia em Salvador. Olha só, todos os dias com 26 graus e a previsão é amanhã de 90 milímetros, sábado 100, domingo 80, 70 na segunda, terça-feira 50. É muita chuva. Quero trazer imagens agora do Rio de Janeiro para detalhar um pouquinho para vocês que por lá tempo firme. Hoje teve recorde de frio, Ana, com 17 graus em Jacarepaguá, máxima de 27 graus. Para quem for curtir o show da Lady Gaga, também vai ser friozinho à noite e de manhã e calor à tarde de até 29 graus no fim de semana. Então essa foi a previsão do tempo do Hora 1 desta quinta-feira. Quinta-feira com alerta de temporais que pegam parte da região norte e parte também da região nordeste, principalmente o estado da Bahia. Temporais que podem ser acompanhados de chuva forte, alagamento, deslizamentos, ventos fortes e também raios. Na região norte, Boa Vista e Manaus, é esperado bastante chuva hoje na casa de 40 milímetros. Em cidades do norte do Amapá, também é esperado bastante chuva, como em Calçoene, tem previsão de cerca de 40 milímetros de chuva também. E entra em estado de atenção o sul da Bahia. É esperado muita chuva nesta quinta-feira, como na cidade de Ilhéus, que tem previsão de cerca de 80 milímetros de chuva para hoje. A quinta-feira também começa gelada no sul do país e em grande parte também do sudeste, pegando parte também do centro-oeste. Em cidades de Serra do Sul, podem chegar a temperaturas negativas. Porém, as temperaturas vão subindo aí no decorrer da tarde. Como em Curitiba, que deve à tarde chegar aos 23 graus, Porto Alegre os 24, São Paulo os 25, Campo Grande deve chegar aos 27, Brasília deve chegar aos 26, Goiânia aos 29, já em Cuiabá faz calor, deve chegar aos 32 graus hoje, assim como no norte e no nordeste. Rio Branco deve chegar aos 30, Belém, Teresina também chegou a 32 graus, e em Recife, que deve chegar a 31 graus. Então é isso, se você ficou informado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Se você puder, comenta pra gente como está o tempo na cidade onde você mora. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.